agora. Como podemos ouvir a voz de Deus? É muito significativo que algumas pessoas, principalmente pessoas não crentes, né, perguntem para nós: que história é essa que os crentes têm de Deus me falou? Eu ouvi a voz de Deus. Bem, eu quero dizer que, em primeiro lugar, ouvir a voz, né, diferente de uma voz humana, uma voz sobrenatural, ela não é uma experiência exclusiva dos cristãos. E nem sempre a voz que nós escutamos também tem necessariamente que ser de Deus, né? Nós ouvimos isso, sabemos disso, que nós temos várias fontes dessas revelações, dessas experiências com relação a ouvir vozes. Primeiro, nós temos a fonte realmente espiritual, né? Que é exatamente quando tanto anjos do Senhor ou o próprio Espírito Santo pode falar conosco, né? O próprio Jesus, ou seja, vindo da parte de Deus. Ou também, muitas vezes, entidades malignas também falam conosco, né? Outra forma de ouvirmos vozes também é vindo exatamente da nossa própria consciência. Nossa própria consciência, nossa própria mente nos prega algumas peças de vez em quando. E ainda existe a forma também, digamos, de nós ouvirmos vozes, né, que não são necessariamente vindas nem de Deus, nem do diabo e nem da nossa mente, mas de repente são pensamentos, né, que invadem a nossa mente e que aí também a gente não sabe muitas vezes se é um pensamento. A sensação que a gente tem é que o pensamento não é nosso. Então ele pode ser da nossa própria mente também, ou pode ser algo espiritual. Mas quando se fala de ouvir a voz de Deus, nós temos que entender, eu já citei inclusive esse texto aqui outro dia numa palavra, que a Bíblia diz claramente o seguinte, que Deus nos passava, no passado nos falava, né, pelos profetas, né? Nos falava pela lei, pelos profetas. Hoje nos fala pela palavra de Deus, né? Então, se no passado nós tínhamos ali que ter o sacerdote, ter toda aquela estrutura da forma como Deus estaria falando às pessoas, hoje ele nos fala pela palavra, a palavra do seu Filho, ou seja, a Bíblia. E aí nós começamos a desvendar esse mistério. Bem, eu posso então ouvir a voz de Deus, eu posso ouvir a voz da minha própria imaginação, né? E também posso ouvir a voz de outros seres. Algumas pessoas, por exemplo, são, digamos, espiritualistas, né? E têm um relacionamento esotérico com seres, né, que não são necessariamente seres do Senhor celestiais, ou seja, a gente chamaria de demônios, né? Entidades do mal. E eles também, de alguma forma, em algum momento falam ou impregnam pensamentos, lançam pensamentos em nossas cabeças. Então vamos lá, como que eu posso então ouvir a voz de Deus nesse contexto de tantas diversidades? Bem, nós vamos começar a falar o que é preciso fazer, o caminho certo, não ficar conjecturando coisas erradas, caminhos errados. Mas eu estava querendo só dar um pano de fundo. Mas a primeira questão que nós precisamos ouvir é através da palavra de Deus, né? Como eu disse, é exatamente isso, né? Hoje ele nos fala pela sua palavra, por Jesus Cristo. Isso não impede que Deus fale conosco, isso não impede que o Espírito Santo de Deus fale conosco e nem que ouçamos vozes nossas, das nossas mentes, ou pensamentos, sejam nossos ou de outrem, né, lançado para nós numa experiência sobrenatural. Mas que, na verdade, a nossa base principal de revelação é a palavra de Deus, ok? Então, a Bíblia diz claramente sobre isso, né? Que nós precisamos buscar ouvir a voz do Senhor através da palavra. Lá em João 5, capítulo 5, versos 39 e 40, nos dá a entender isso, né? Que ele falaria conosco, haveria a presença dele, a participação dele, quando nós estamos ouvindo da palavra, ou seja, a palavra fala dele, e ele é a própria palavra, ok? Então, nós primeiro entendemos isso. Então, leitura simplesmente por ler por ler, não resolve o problema se o nosso coração estiver endurecido. Muitas pessoas até já leram a palavra, inclusive com interesse, né? Não de ouvir a voz de Deus, mas de descobrir falhas, defeitos, né? O crítico, por exemplo, o ateu, ele geralmente lê a Bíblia como um livro qualquer,
sem uma busca espiritual, sem um desejo de ouvir a voz de Deus. Portanto, assim, dificilmente ele vai ter essa experiência de ouvir Deus falar através da Bíblia. Todos aqueles que de alguma forma leram a palavra de Deus com o desejo de descobrir algo, né, encontraram um refúgio, né, nessa palavra, encontraram conforto. Então eu preciso ler a Bíblia, sim, ler a palavra, mas isso não é apenas suficiente. Além de ler ou fazer uma leitura da palavra, eu preciso estudar a palavra. E aí é estudar com disposição para praticar-se o que está ouvindo. Está em Hebreus 5, versos 11 a 14, também Tiago 1, 22, né? Sede praticantes, não apenas ouvintes da palavra, diz, né, o Tiago. Então, são vários textos que existem na palavra, ensinando-nos que nós devemos buscar, ouvir e praticar. Então, eu preciso ler a palavra, mas ler e também estudar. Então, quando eu leio a palavra, eu estou apenas alimentando a minha mente, a minha memória, né? Guardando essas informações e processando isso. Mas isso não muda comportamento diretamente na minha vida. Ler apenas por ler não muda meu comportamento. Eu já li livros espíritas, não mudou meu comportamento. Eu já li, por exemplo, livros de vários segmentos, né? Que muitas vezes não é propício para uma pessoa fraca ler, né, espiritualmente falando, mas não me afetou, porque eu fiz apenas a leitura, não fiz uma devocional, não me aprofundei em entender ou conhecer aqueles meandros. Não é uma busca por uma experiência com Deus, ou com aquela realidade daquele autor, ou daquela área que está se ensinando. Né? Por quê? Isso não vai gerar mudança de comportamento. Agora, quando eu estudo a palavra e quero reter dela o melhor, aí sim eu estou alimentando o meu espírito, né? Minha alma, e isso gera transformação, mudança de comportamento. Então, quando eu estudo a palavra, eu leio, né, e estudo a palavra, eu me aprofundo na palavra, eu presto atenção no que a palavra está ensinando e resolvo tomar aquilo realmente como uma base para a minha fé. Então eu alimento o meu espírito, minha alma, e meu comportamento naturalmente vai mudar. Ou seja, o que eu fazia de errado, à luz da palavra, daquela leitura que eu fiz, que eu compreendi, agora eu não vou fazer mais, eu não posso mais me acomodar sem mudar. Por quê? Porque eu fui revelado a palavra. Então, a revelação da palavra ela tem a ver não apenas com trazer as claras no que diz respeito a qualquer um, mas principalmente a nós mesmos. Não adianta a palavra de Deus, né, ser iluminada para um enquanto o outro. Então, por isso que as pessoas têm a sua experiência pessoal com Deus, cada um em momentos diferentes, porque é o momento em que a pessoa entende, então, e se deixa ser ministrado pelo Espírito Santo. Se nós não fizermos também a prática dessa palavra, também não vai nos resolver muita coisa. Segundo lugar, eu posso ouvir a voz de Deus através da oração. E aí, alguns segredos, né? Separe um tempo específico, tem o seu tempo. Às vezes, o momento que eu gosto de orar, às vezes é de madrugada, tem dias que não dá. Nessa pandemia agora virou uma bagunça a nossa vida, né? Fora de hora, tudo bagunçado, mas em geral eu acordava um pouco mais cedo, levantava na cama um pouquinho antes de escurecer, de clarear o dia, fazia um momento de oração, depois eu voltava, descansava de novo um tiquinho, depois acordava junto com a minha esposa. É um horário que eu gosto de orar, mas pela madrugada. Outros irmãos gostam de fazer isso à noite. O ideal seria fazermos sempre pela manhã, né? Para que a gente comece. O ideal seria amanhecer o dia, a gente poder tirar ali 1 hora, 2 horas com Deus, mas muitos não têm essa condição. Então faça o que você puder dentro da sua consciência, daquilo que você acertou com Deus. Não faça promessas a Deus que você não possa cumprir. Você falou com Ele, Senhor, esse mês eu vou fazer um jejum e oração. Quero me consagrar. Então cumpra a sua palavra. É melhor que não faça então. É necessário também definir de preferência um tempo específico e um lugar específico também. E de preferência ter um plano de oração. O que eu vou fazer? Eu vou orar? Eu vou orar e vou cantar. Eu vou orar e vou adorar. Eu vou, por exemplo, eu vou ler salmos. Depois eu vou pensar no que... Eu vou ler muitos textos, eu vou ler poucos textos. Crie uma metodologia sua. Peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude. Né? E ele vai te dar orientação, ele vai colocar no teu coração sentimentos, orientações, você vai perceber que você está sendo conduzido em amor, em carinho, pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas é muito importante que você fique na presença do Senhor, quieto às vezes, ouvindo a voz de Deus.
Muitas vezes nós não queremos ouvir. Falamos e não ouvimos. Às vezes o momento em que nós vamos ouvir a voz de Deus é quando a gente fecha a nossa boca, depois de ter glorificado, depois de ter exaltado, e a gente simplesmente ouve no silêncio. E às vezes nesse momento o Espírito Santo de Deus tem oportunidade para falar conosco. Quando também nós não praticamos, que já ouvimos, né? A gente muitas vezes está na vida cristã assim, a maioria dos crentes está nesse ciclo vicioso equivocado, né? Não pratica o que aprende, né? Não põe em prática o que deveria ter posto em prática. Então, quando chega na hora da oração, ele também não vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque criou um bloqueio, né? Criou-se uma fortaleza, então, que impede a pessoa de ter experiência com Deus, ok? Em terceiro lugar, como eu posso ouvir a voz de Deus? Eu posso ouvir através também das circunstâncias. E aqui vem alguns detalhes muito importantes, que a gente entra em algumas questões práticas do dia a dia, que os irmãos muitas vezes, os irmãos em Cristo muitas vezes falham nessa questão. É verdade que a palavra de Deus ensina que a porta que Deus abre ninguém fecha, né? A porta que Deus fecha ninguém abre. Isso não há nenhuma contradição nisso. A questão é o contexto desse ensino e a forma como às vezes aplicamos isso na vida cristã. Há irmãos que às vezes cometem erros embasados nesse versículo. Por exemplo, se Deus abre uma porta para mim de emprego e esse emprego é totalmente contraditório, né? Vamos dizer que eu vou refazer a minha pergunta. Se abre-se uma porta de emprego para mim e esse emprego é totalmente contraditório ao meu estilo de vida cristã, aonde eu não estou em paz, mas de repente é uma porta de emprego, então a primeira tendência que a gente como ser humano tem foi Deus que abriu a porta. Mas será mesmo que foi Deus que abriu a porta? Ou será que Ele permitiu que você fosse, inclusive, testado em saber se naquele momento, aquele emprego, uma vez que você já tendo conhecimento da palavra, tendo a palavra, a orientação, muitas vezes, dos seus pastores, seus líderes, de que aquele trabalho não... Eu já passei por várias situações disso aqui no ministério, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas esse trabalho, eu não vou poder ir para a igreja. Eu não vou poder desenvolver meu ministério. Eu estava indo tão bem, mas Deus abriu a porta do trabalho. O questionamento é, será que Deus que abriu a porta do trabalho mesmo? Ou será que foi o inimigo, por exemplo? Né? Será que é o momento que Deus está testando você, para você ser fiel e dizer, não, Senhor, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou aguentar, porque o Senhor tem coisa melhor para mim, eu não posso abrir mão do meu compromisso contigo, porque mais importante do que o trabalho, do que qualquer outra coisa, é estar na tua casa. As pessoas não pensam muitas vezes assim mais hoje. Então é importante lembrar que as circunstâncias nem sempre determinam, né, o certo ou errado, mas elas ajudam bastante. Então, muitas vezes nós somos desafiados, nós somos convidados, surgem para nós algumas oportunidades que nós não aproveitamos e não entendemos que Deus está falando também através das oportunidades. Se você, por exemplo, pede amor ao Senhor, Senhor, me dê amor pelas almas perdidas, o que Ele vai colocar diante de você? Ele vai colocar pessoas problemáticas para você amar, né? Não pessoas boas, não pessoas necessariamente perfeitas, boas de relacionamento, não, vai colocar pessoas difíceis. Por quê? Porque você está precisando ser testado no amor. É fácil amar uma pessoa boa, então o que Deus vai permitir? Vai permitir que você experimente alguns relacionamentos, vai atender a sua necessidade. Às vezes você busca, por exemplo, em Deus, você quer, por exemplo, você quer servir ao Senhor. Senhor, eu quero te servir, né? Eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade. Aí Deus começa então a mostrar pelas circunstâncias desafios de ter que você administrar o tempo, que as coisas apertam. Porque aparece o convite para você pregar, aparece o convite de uma família que está precisando do teu apoio, Deus levanta casais, vidas, pessoas ao seu redor para você ajudar, e você não entende. Mas você se dispôs, você pediu ao Senhor, Senhor, me dê condições de fazer a tua obra, me dê oportunidade. É a mesma coisa de alguém falar para o Senhor, eu quero desenvolver o dom, por exemplo, eu quero ter um nível de espiritualidade, eu estou orando, eu estou buscando o Senhor, eu estou preparado. Então, que o Senhor coloque situação na minha vida, na minha frente, por exemplo, para que eu possa lidar com libertação das pessoas. Então, o que Deus vai providenciar? Deus vai abrir caminhos, os anjos do Senhor vão abrir caminhos para pessoas endemoniadas aparecerem na sua frente. Aí aparece na sua frente, você trava, você não faz. Aí aparecem as oportunidades
um casal procura você, seu esposo ou sua esposa, para pedir ajuda, você não se dispõe. Você pede uma oportunidade, né, para falar do amor de Cristo, para discipular alguém, aparece uma pessoa doente na vida, uma pessoa problemática, e você não quer ajudar. Então você não está pedindo a coisa certa. Então Deus, nesse caso, vai se manifestar também através das circunstâncias geradas, né, por aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Então use as circunstâncias para confirmar, né? Deus está usando essas circunstâncias. Use isso também para confirmar o que Deus está falando com você. Então, muitas vezes, irmãos, nem toda porta que são abertas, aparentemente, eu já ouvi muito disso, e isso faz parte da vida ministerial. A pessoa vem para a casa do Senhor, às vezes está desempregado, né? A gente ora, a gente orienta, e de repente surge o primeiro emprego. O primeiro emprego que aparece, ela não tem condições de ir para a casa do Senhor, vai trabalhar domingo a domingo, segunda a segunda, e não tem negócio, né? Aí a pessoa não entende por que a vida começa a ter alguns tropeços e algumas coisas não desenrolam. Parece um peso, né? O trabalho não se faz com alegria, mas está trabalhando. Será que foi Deus mesmo que permitiu esse trabalho? Será que foi propósito de Deus? Ou então Deus preparou uma armadilha, né? Não, não é isso. É porque Deus dá a oportunidade. Nós somos livres, né? Nós somos livres. Algumas pessoas pagaram o preço para chegar onde estão, para ser o que são, né? E você também tem o seu caminho, você tem a sua cruz para carregar, e você tem, às vezes, a sua realidade que é totalmente diferente da do vizinho, do irmão, do outro. Eu paguei o preço para ser quem eu sou, estar onde estou, fazendo o que eu estou fazendo. Eu abri mão de muitas vezes, de muitas coisas que eu tinha de sonhos e projetos para poder fazer a vontade de Deus. E isso me faz feliz comigo mesmo e com Deus. Mas talvez não me retorne em condições financeiras, conhecimento, posses. Não era isso que eu buscava. O que você está buscando? Como você pode ouvir a voz de Deus falando, então, através das circunstâncias? Preste atenção, né? Confirme isso na presença das pessoas que você ama. Compartilhe, não com qualquer pessoa, mas com pessoas específicas, os seus projetos, seus sonhos. E busque, então, se for preciso, até busque sinais do Senhor, né? A gente vê isso na Bíblia várias vezes. Eu mesmo muitas vezes já pedi sinais ao Senhor, que Deus me apontasse sinais, mas nada necessariamente tão místico, né? Se acontecer isso, aquilo, muitas vezes é uma coisa mais discreta. Senhor, coloca paz no meu coração, use alguém para confirmar isso no meu coração, né? Quantos de nós já ouvimos isso, né? Que às vezes nós estávamos ali em oração e Deus colocava, já aconteceu isso comigo, por exemplo, de Deus colocar no meu coração, chegar para alguém e dar uma palavra que eu não entendia. Por que eu tenho que falar isso? Mas eu sentia Deus falar, fala isso com uma pessoa. E às vezes aquela pessoa estava naquele momento pedindo ao Senhor um sinal. E Deus vai usar você, vai usar a mim, vai usar nós. Usa qualquer pessoa. Deus usa você. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Primeiro você tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus. Você quer mesmo ouvir a voz de Deus? Eu lembro que o povo de Israel, quando ainda eles tinham o nome de hebreus apenas, estavam no deserto, nesse processo, quando eles negam o relacionamento direto com Deus, né? Lembre-se lá da história que se narra na palavra, né? Eles estavam no deserto, depois de saírem do Egito, e Deus estava ali em cima do monte, e Moisés foi ao monte para receber as tábuas da lei. E quando então Deus fala com o povo, diz a palavra do Senhor, né? Está registrado, de que ele falou e estremecia a terra, e era tão forte a voz de Deus, e eles ficaram aterrorizados com a manifestação do poder e da glória de Deus. E eles disseram para Moisés, e disseram todos, unânime, o povo todo se acovardou diante da presença de Deus, não tinha estrutura para ver, para ouvir. Então disseram para Moisés, olha, fale Deus através de Moisés e não diretamente a nós. Eles abriram mão do relacionamento com Deus, que queria falar com eles, queria fazer deles uma tribo sacerdotal, não apenas uma nação sacerdotal, não apenas uma tribo, né? Mais tarde eles vão escolher ali os levitas como uma tribo realmente fiel a Deus, que vai ser separada para ter um relacionamento direto, um pouco mais próximo, né, da questão cultura, da questão divina, da questão religiosa. Mas até aquele momento Deus queria um relacionamento com todos os hebreus. Só que eles abriram mão, disseram, não, fale com Moisés. Muitas vezes nós fazemos isso em nossas vidas.
Queremos ter um relacionamento com Deus, mas é só de boca para fora. Só de boca para fora. Quando as coisas acontecem, quando é necessário buscar, quando é necessário a gente confiar, quando é necessário a gente depender de Deus e soltar, né, como a gente cantava no passado, o hino, né, solta o cabo da nau, ou seja, solta o cabo, né, solta aí o guia do barco, deixa Jesus levar a gente não consegue fazer isso. Muitas vezes a gente não consegue deixar Jesus levar a nossa nau, levar a nossa vida, mas o Zeca Pagodinho e as outras pessoas do mundo deixam o mundo deixa o diabo levar a vida deles, né? Eles cantam isso o tempo todo, mas nós que somos crentes temos medo de Deus, queremos controlar nossa vida. Nossa vida não é controlada por nós, tem que ser controlada pelo Senhor. E na grande maioria das vezes nós vamos precisar dizer: Senhor, o que eu preciso fazer nessa situação? Não sei o que fazer. Como eu posso tomar essa decisão? E o último item que eu quero falar aqui, eu já falei ouvindo a voz através da palavra de Deus, né? Já falamos sobre isso, estudar, ler, mas também praticar. Ouvindo através da oração, né? Ou seja, ter uma vida de oração, onde de alguma forma, por exemplo, já houve momentos em que eu tenho experiência com Deus de ouvir Deus falar no meu ouvido mesmo, audivelmente, né? Mas a grande maioria das vezes, a maior parte, absolutamente das vezes, a grande maioria, Deus fala comigo através de sentimentos, pensamentos que Ele introduz em minha vida. E quando Ele me responde com a minha própria palavra, muitas vezes, né? Ou com a palavra de Deus, com o meu próprio linguajar, veio um pensamento da minha mente, não era meu, esse pensamento não me pertencia, mas eu orei ao Senhor e veio essa resposta, né? Isso é uma forma de Deus falar conosco, não é isso? Outras vezes através de voz audível, é mais raro, mas acontece. Outras vezes através de sonhos, através de visão, né? Mas a grande maioria das vezes, na maioria absoluta, vai ser através da palavra. Nós já conhecemos a palavra, por isso nós conhecendo a verdade nos liberta. Se eu conheço a palavra, eu não preciso perguntar a Deus, por exemplo, se eu tenho que perdoar o meu irmão. Eu já sei que eu sou obrigado a isso, faz parte. Eu preciso perdoar o meu irmão. Não adianta eu pedir, será que eu preciso perdoar o fulano e tal? Não, eu não tenho que pedir isso, eu já tenho essa resposta registrada. Eu preciso ganhar vidas para Jesus? Não preciso fazer essa pergunta de tolo, né? É pergunta de tolo. Jesus, será que o senhor quer que eu ganhe uma vida para o Senhor esse ano? Pergunta boba, pergunta infantil. Está escrito na palavra que nós somos discipuladores, fazemos discípulos e temos a obrigação de, como ovelhas, gerar ovelhas. Será que esse ano eu tenho que me consagrar mais? Aí você pode perguntar como fazer mais, mas o que fazer você já sabe, a Bíblia já determinou. Talvez você tenha que pedir ao Senhor o processo. Como que eu vou fazer dessa vez? Eu quero me consagrar, mas eu queria uma estratégia. Me dê uma estratégia, Senhor. Aí Deus vai te dar uma estratégia. Eu creio na estratégia que Deus dá para cada um. Mas agora, perguntar a Deus se eu tenho que me santificar, se eu tenho que melhorar de vida espiritual, se eu tenho que ir mais para o culto, se eu tenho que participar mais da igreja. Interessante que algumas pessoas têm alguns pensamentos que não vêm como fruto de oração. Por exemplo, eu vou sair da igreja porque não estou feliz. Não existe nenhum mandamento na Bíblia, nenhuma referência na Bíblia que diga que a gente tem que sair da presença do Senhor e dos nossos irmãos por causa da felicidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos sofrer uns com os outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Na verdade, nós temos mandamentos a respeito de defender a unidade, como eu preguei aqui domingo pela manhã, defender a todo custo a unidade do Evangelho, com o vínculo da paz, gerando paz, né? Consensualidade no reino de Deus. Então eu não tenho que perguntar a Deus coisas que Ele já respondeu. A palavra, então, é o principal meio de Deus falar conosco. E para encerrarmos, que já são 10 horas, já está terminando o nosso tempo, eu disse que ia demorar um pouquinho mais, mas também não posso prolongar muito. Eu também posso ouvir Deus através da igreja. E aí eu quero fazer um grifo, né? Um grifo meu. Eu sou apaixonado pela vida de igreja. Não porque, alguns diriam, se você perguntar um jogador de futebol famoso, e que não é o meu caso, não sou um pastor famoso, mas se você perguntar a um jogador de futebol, qualquer um deles famosos vai dizer assim: olha, eu devo tudo que eu tenho ao futebol. Por quê? Porque foi ele que ganhou dinheiro, ficou famoso, né? Pôde conquistar seus sonhos, seus projetos, né? Por conta de resultados financeiros. Se você perguntar a um apresentador, qualquer pessoa que está aí dentro, na mídia, alto nível, eles vão dizer isso: eu devo tudo à minha profissão, a isso, tal e tal. Geralmente vão esquecer até das suas mães, dos seus pais, que apoiaram, e se fizerem isso, essa homenagem vão falar nas entrelinhas,
E geralmente vão esquecer também que, de alguma forma, né, houve por trás uma vida inteira onde um ser superior também esteve ali agindo, ou seja, Deus permitiu. Mas como a grande maioria não tem esse temor do Senhor, não vão dar glória a Deus. E esse é o grande problema. Mas eu sou apaixonado por igreja. Eu já estava no ministério trabalhando meio que, digamos assim, pelas circunstâncias, né? Ouvindo Deus falar através das circunstâncias, ouvindo Deus falar através do meu passado, através da minha história, através também da palavra, mas eu descobri que eu era apaixonado pela vida cristã, pela igreja. Então, se quiser tirar, por exemplo, o fato de ter irmãos, de ser corpo de Cristo, isso é o que mais me entusiasma nessa vida. Sabe por quê? Não é por causa dos irmãos da igreja hoje, Batista Renascer, a quem eu amo terrivelmente, né? Como diz a nossa ministra, eu amo terrivelmente esses irmãos, amo demais, amo de muita paixão, realmente. É o povo de Deus que está do meu lado, mas exatamente por ser povo de Deus. Exatamente porque cada irmão que está aqui, quando eu vejo, né, o pastor Ivaldo falando, a irmã Rosilene, e aí eu vou começar a citar nomes, vou falar de muitos, mas são muitos irmãos, né, que estão aqui, que nós somos apaixonados uns pelos outros. Por quê? Porque o nosso grande legado, né, nossa união, não é para passarmos aqui esses anos juntos. Um dia eu vou morrer, os irmãos também vão partir, mas é porque depois, um dia, a gente se encontra na eternidade como igreja do Senhor Jesus e somos eternos. Vamos passar a eternidade juntos, olha que coisa linda. Eu sou apaixonado pelo corpo de Cristo, pela igreja. Então não venha falar mal de igreja para mim, venha falar mal de Cristo. Você pode falar mal do pastor, você pode falar mal do que você quiser, mas não generalize a igreja do Senhor. Ela é o corpo de Cristo. Não vem falar mal da igreja fulano, A ou B, ciclano. Eu geralmente tenho restrições quando vem falar mal de pastores e líderes. Geralmente quem fala mal de pastores e líderes são ovelhas que não são ovelhas, ou ovelhas feridas. Mas é preciso lembrar que a igreja do Senhor Jesus ainda é o grande e único refúgio das pessoas aqui na terra. E se o Espírito Santo de Deus está aqui, se Deus está agindo, é por conta da igreja, por causa dos meus irmãos, por causa do Espírito Santo de Deus que habita em cada vida. Então eu preciso ouvir a igreja, eu preciso valorizar a casa do Senhor, não o templo, mas as pessoas que compõem essa igreja local onde você congrega. E aí eu falo para você que está me ouvindo de outro ministério, de outra igreja, essa igreja é composta de pessoas boas, que estão buscando o Senhor, salvos, e também de pessoas que estão como realmente o joio no meio do trigo. Você sempre vai conviver com isso. Só que às vezes nós olhamos para a plantação de trigo, né? E não vemos, e vemos plantação de joio, quando na verdade a grande maioria é apenas trigo, e no meio tem um joio ou outro. Não condene a casa do Senhor, não condene a sua fé, não deixe de congregar, como a Bíblia diz, como é costume de alguns. Passado esse momento agora, irmãos, vamos para a casa do Senhor, vamos continuar reunindo de casa em casa, nos grupos pequenos, células, não importa qual a sua estratégia, vamos continuar nos grupos, fazendo chás de evangelização, fazendo visita, distribuindo sopa, vamos continuar no centro de treinamento, ou seja, escola bíblica dominical, mas vamos participar do corpo de Cristo, vamos nos entregar mais para essa obra. Quando você não está na casa do Senhor, quando você não está somado junto com os irmãos, você faz falta. Todos no reino de Deus, né? A Bíblia diz claramente, e a gente aqui tem um jargão entre nós, né, de pastores geralmente, que ninguém é substituível no reino, mas eu acrescentaria que também Deus não abre mão de ninguém, ninguém também é deixado para trás. Todos são importantes, desde a pessoa mais simples, menos letrada, menos preparada, a pessoa mais nova, a criança, todos fazem parte, somos uma família. Então como não ouvir essa família? Irmãos, grande parte do meu chamado, Deus falou através da igreja. Deus usou o pastor para falar comigo através do Espírito Santo no dia que eu levantei minha mão e fui à frente, entregando-me para o ministério. Deus usou irmãos que me chamaram, falaram, Carlinhos, na época eu era jovem, né? E eles me chamavam de Carlinhos. Então, Carlinhos, ô irmão Carlinhos, você poderia estar pregando, ler uma palavra? Eu falei, meu Deus, eu vou pegar a palavra, não sei nem, sabia ler, já tinha 2º grau, mas eu não sabia de nada, eu era tímido. E Deus usou aquele irmão. Na época eu lembro do irmão Herberto Santiago aqui, fazer menção ao nome dele, um homem de Deus que me serviu de referência muito.
durante pouco tempo, mas foi uma espécie de mentor meu no início do meu trabalho de evangelismo, e Deus usou aquele homem para falar comigo. Deus falava através dele, quando ele vinha, me convidava da forma mansa, amorosa. Ele dizia assim: olha, Carlos, tem um povo ali que está precisando, você pode me ajudar? E ele foi me introduzindo no ministério para desenvolver o meu dom, o dom que Deus me deu, que é responsabilidade minha com Deus. Então o irmão Herberto Santiago me ajudou. O que falar também do irmão Ezequias, na época, quando ainda os primeiros ministérios, os primeiros momentos de expulsar demônio, nós estávamos lá juntos, batendo papo, né? Batendo cabeça também para aprender experiências de vida espiritual no meio da congregação, no trabalho. E eu poderia citar vários irmãos que passaram pela minha vida, as irmãs de oração, né? As minhas mães espirituais que estiveram me ajudando, mães espirituais, entendo, mulheres que adotaram-me como mulheres de oração, como eu tenho aqui na igreja hoje, várias irmãs, as anciãs da minha igreja, né? Que estão sempre orando por mim. Eu já tive isso também no passado. Então, esse é o maior legado que eu recebi do Senhor na minha vida, a igreja do Senhor Jesus. Assim como os meus filhos, minha esposa, nós herdaremos a eternidade, estaremos juntos na eternidade. Então vale a pena. A igreja é onde Deus mais fala e usa as pessoas depois da palavra. Então é através da palavra e através da igreja. Então, através da nossa interdependência, né? Não tomando decisões sozinhos, você não precisa tomar decisões sozinhos na sua vida, na maioria das vezes você vai ter alguém para te ajudar. Na igreja eu sempre encontrei consolo, eu tenho um conselho, eu tenho as pessoas que podem me ajudar. Através do conselho e orientação dos seus líderes, né? Daquela pessoa que te discipula. Irmãos, nós precisamos valorizar isso. Deus fala através da igreja, Deus fala na igreja também, mas fala através dos irmãos, dos membros da igreja, através dos dons. E aí eu quero fechar falando de 2 dons muito importantes pelos quais Deus usa a igreja, né, para falar com você, para falar na sua vida. Um deles é muito perigoso, que é o dom de profecia. Por que é perigoso? É porque o inimigo tem se valido muito de pessoas imaturas no meio da igreja para usar a profecia como a gente chama de falso profetismo, né? Existe o falso profetismo. E o falso profetismo não é porque alguém simplesmente acha que é profeta e fala uma mentira, não. É porque qualquer membro da igreja pode ser usado em uma profecia. Não precisa ter o dom de profeta, né? Mas qualquer pessoa pode ser usada. Eu sempre digo, brinco com isso, mas é sério. Deus usou uma mula, né, para falar com o profeta. Então ele pode usar qualquer um de nós, pode usar as pedras. Jesus usou essa figura, né, ilustrada, dizendo que se eles se calassem, as pedras clamariam. Mas Deus usa qualquer pessoa. Mas há pessoas que realmente acham, né, em algum momento da sua vida, mesmo sem caráter, mesmo sem a testificação da igreja, se veem como profetas e começam a profetizar. E esse dom, ele chama muita atenção dos irmãos da igreja. Por quê? Porque geralmente toma-se como se Deus falando diretamente para a pessoa. É a mesma ideia, às vezes idólatra, né, que as pessoas tentaram lançar para cima de Moisés. Queriam fazer dele o líder supremo, o sumo sacerdote, o legislador. Fala Deus com Moisés e não fala conosco. Então, quando Moisés fala conosco, Deus falou. E essa migração, né, essa projeção na vida de Moisés acontece na igreja com os profetas. E os profetas vão muitas vezes se enchendo, inclusive, de uma responsabilidade. Alguns são sinceros profetas. Algumas pessoas têm dom de profecia. Deus fala com eles mesmos. Eles veem, eles têm revelação de Deus. São profetas natos que Deus usa. Mas às vezes se perdem também quando começam a ser obrigados a ter profecia todo dia e toda hora. E aí eu quero dizer para você o seguinte, pastor não tem sermão pronto todo dia e toda hora. Tem que estudar. Não é toda palavra que é palavra rema. Tem que buscar. Tem que orar, né? Professor de escola bíblica também, mestre, não é todo dia que a gente está inspirado por Deus, não é todo dia que a gente está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. Tem dias que a gente está ali, né, digamos assim, na carne mesmo, caminhando pela fé, mas falta aquele adicional, aquele a mais. E o profeta também passa por isso. O profeta também tem dia que ele não tem profecia. Aí quando ele começa a fazer falso profetismo, por quê? Porque ele vai para uma reunião na igreja e alguém chega próximo dele e ele sabe que tem pessoas ali que querem uma palavra de revelação e Deus não dá uma palavra de revelação, às vezes a mente o engana e na vontade de ajudar ele acaba dando uma profecia errada. Aí não se cumpre a profecia, aí as coisas não acontecem e vira essa bagunça que acontece na igreja
pós-moderna de pessoas fazendo profecias que não se cumprem e quando, na verdade, os verdadeiros profetas não estão sendo ouvidos. Lembrando que há alguns tipos de profecia na Bíblia. Né? Você tem o profeta que realmente que faz o quê? Que ele fala, ele lança verdades futuras, né? Com a ideia de evidencialismo. Isso também é profecia. O profeta que anunciava coisas que haveriam de vir. Nós podemos ver vários profetas, né? Que tiveram essa função. Você pega Isaías, por exemplo, fala sobretudo muito a respeito da questão dos processos messiânicos, e você vê outros também profetas falando. Alguns livros também que foram usados como profecia e revelação. Mas você também tem a questão da revelação na igreja, e aí é outra história. Geralmente as pessoas misturam ou trabalham junto esses dois dons, e esquecendo que a revelação, na verdade, que Deus pode manifestar-se, o Espírito Santo de Deus através de nós. Como que é uma revelação? O que é uma revelação? Revelação é trazer às claras alguma coisa que está escondida. Ah, aquela pessoa tem dom de revelação. Bem, será? Muitas vezes, e aí eu falo com muito temor, né? Muitas vezes o que as pessoas estão tentando é tentar responder às pessoas que estão ali por conta de suas expectativas. Mas Deus nos revela através de sonhos, Deus nos revela através da palavra, Deus nos revela através dos irmãos, às vezes da palavra daquele irmão mais simplesinho que chega e diz uma coisa pra gente, aquilo fala, poxa, mas Deus falou comigo através daquela palavra. Então preste atenção na igreja, preste atenção nos irmãos, né? Toda profecia que vem da parte do Senhor tem que ser submetida à palavra de Deus e não pode contraditar a palavra de Deus. Toda profecia tem que ser submetida também, de alguma forma, à liderança da igreja, tá? Sob a sua cobertura. Ou seja, mesmo que haja um profeta na igreja, mas se há um pastor, tem que haver sintonia. Às vezes a profecia, até para chamar a atenção do pastor, ou chamar a atenção de outra pessoa, ou do próprio profeta, ou de outro profeta, mas não importa. O importante é que haja esse compartilhamento. Nenhum dom é levantado para servir de confusão, de divisão, né, de gerar problemas na vida do outro. E a vida de oração nos leva a pensarmos nisso. Por isso eu estou falando sobre isso hoje, como nós temos que ouvir a voz de Deus, através da palavra, através da oração, através das circunstâncias e através da igreja. Se a profecia glorifica a Deus também, dá testemunho de Jesus Cristo, é muito importante que ela seja levada a sério. Outras vezes nós vemos profecias dando mais honras a homens do que a Deus. Uma profecia normalmente se encaixa dentro de algum propósito, de algum tema que Deus está desenvolvendo na vida da igreja. Geralmente é assim, é uma resposta, é algo para dar um prosseguimento, é um a mais, é um detalhe a mais que Deus está falando. Glória a Deus, Senhor. Ore pelo nosso país, ore agora com entendimento e busque uma vida de oração nesses dias tão difíceis, para que você possa suportá-los na presença do Senhor e sair vitorioso para a glória de Deus. Que Deus abençoe.